aquele 2% né, da diretriz prioritária que Kátia tinha dito, que já coloquei aí, e gestar. Isso seriam nossas metas. O que a gente quer fazer, o que a gente quer chegar a fazer, né? Capacitar e gestar. A partir daí, a gente faz ações que são bem concretas, que são bem específicas. E aí, nesse ponto que eu mencionei, que as ações prioritárias estariam sublinhadas. A gente pode fazer uma caixa aí repetindo quais são as ações prioritárias. Né? As ações prioritárias seriam... vamos primeiro falar das ações comuns, a gente vai falando das prioritárias à medida que elas aparecem. Realmente, a gente tem que sistematizar isso melhor, Kátia tinha razão. A primeira ação é produzir, então você tem bens, você tem atividades e você tem os serviços. Né? Depois vem mapear, aí vem a primeira ação que seria prioritária, a criação do Cadastro Municipal de Cultura, que já está sendo feito. E, na verdade, a segunda também tinha que estar sublinhada, foi um erro meu. A segunda é criar um banco de dados né, porque esse banco de dados que é o que falta a gente fazer, né, que é com todo esse levantamento que foi tudo solicitado, a gente ainda não sabe se a gente faz através de nós mesmos, edital de pesquisa, aí depois é outra questão. Capacitar, oferecer cursos permanentes em elaboração de projetos, captação de recursos e políticas públicas, por um lado, registro e tombamento, história local e políticas públicas de patrimônio para outro, porque assim você você capacita os agentes de educação patrimonial, difusão das técnicas de saberes tradicionais, porque assim você difunde práticas e saberes, principalmente em escolas, e atividades referentes à economia criativa, né, como editais, como questão de empresa, como abrir empresa, como fomentar a cooperativa, a associatividade, todas essas questões de associação, né? E legislar, que tem a ver com todas as questões de produção de editais, leis, políticas públicas específicas, né? Até principalmente com relação a artes urbanas e a expressões artístico-culturais em espaços urbanos e todas essas questões. Editais quinquenais, editais bianuais, editais anuais, um edital único e construção de políticas públicas, tudo com relação às ações que têm relação com os objetivos. Vocês podem linkar um com o outro. Tá? Isso aí a gente teve que fazer uma matemática no quadro branco, cheio de pontinhos. A gente parecia aqueles doidos lá de Uma Mente Brilhante. E gestar, e aí a gente depois começa com impactos esperados. Eu já estou na página 27. Impactos esperados. Você tem aí toda a avaliação de resultados e impactos deste plano, será supervisionada e administrada pelo Conselho Municipal de Cultura de Campos, né, enquanto órgão máximo deliberativo e paritário. A partir daí vem o monitoramento e avaliação dos resultados. Então, para cada objetivo, com cada meta e com cada ação, você vai ter uma forma de quantificar isso para você mensurar. Então, você vai ter quantificação de objetos artístico-culturais produzidos, número de eventos produzidos, quantidade de eventos produzidos, quantidade de equipamentos culturais móveis obtidos, volume de excursões escolares e volume de alunos envolvidos, e depois vem mapear. A gente fez a base de dados, a gente fez isso, quantidade de agentes, quantidade de oferta, quantidade de editais, e por aí vai. A capacitação, a gente produziu o curso, a gente comprou o curso é nosso para a gente poder oferecer EAD à distância, um curso de gestão, ou então a gente pode chamar pessoas para serem capacitados no museu e no Teatro Trianon. A gente depois vai ver essas operacionalidades dentro da prática para atingir isso, mas é assim que a gente vai mensurar, né, todo esse plano, a cada vez. Está lá, se vocês voltarem lá naquele edital quinquenal, lá nas ações, vocês vão ver que tem um edital somente para avaliar os resultados e impactos, né, na metade, quando a gente chegar em 2035, 2025, 2026. Né? Capacitar e gestar e por aí vai. Aí depois vem recursos materiais e fontes de financiamento, que são recursos do Fundo de Cultura, e faltou aí também colocar a questão da Fundação Cultural, por mais que já esteja no texto de Kátia lá em cima, faltou colocar aí a questão da Fundação Cultural, que também está junto com a organização do plano e do Sistema Municipal de Cultura, e terminaria, e aí na minha ideia, enquanto, né, coordenador e uma pessoa que pensou assim essa diagramação,
as palavras do grupo, elas não seriam aquela introdução é realmente para a pessoa que vai ler o que é a cultura, né? O que é a cultura em campus. Então, assim, são perguntas introdutórias. Eu acho que a palavra do grupo de trabalho tem que ser assim, nós do grupo de trabalho elaboramos esse documento de forma colaborativa, dividimos esse documento de tal modo, foi uma honra fazer esse documento, a importância desse documento para a política. É uma palavra nossa, né, do grupo de trabalho nosso, não é a introdução. Eu acho que nós devemos ficar lá atrás, nós criamos um documento que não é nosso, né? Eu nem sabia que eu levava meu nome aqui, vou ser bem sincero. Eu acho que é um documento para campus do Conselho Municipal de Cultura. Ponto. Sistema Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura. Né? E, quiçás, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. E aqui eu tenho uma opinião que pode até pisar no carro de Cristina. Né? Porque acho que o Conselho é o âmbito deliberativo maior, onde a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima tem um assento. Acima do conselho, que são somente as partes administrativas, estariam em ordem decrescente, em ordem crescente, a secretaria, e aí vem, né, o executivo e o legislativo, por igual. Mas a fundação estaria dentro do conselho, por mais que ela seja a gestora municipal, está debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Educação e Cultura. E isso é bom, isso não é ruim, isso é bom porque torna a gente mais paritário ainda do que muito município vem a ser com uma Secretaria de Cultura própria, né? Porque isso coloca a gente sob a mesma égide, né, daquela confusão entre esporte, educação, cultura, e estamos todo mundo aqui agregadinho na estação de trem antiga. Então, assim, até porque, juntando esses dois textos da introdução, fica muito grande, uma fala de GT muito grande, e aí isso até assusta a pessoa que não está acostumada a ler, quando vê um texto muito grande, nem começa, não tem figura, né? É isso. Então, se ele for dividido, mas dividido em capítulos, fica até melhor. Eu queria que, como o Marcelo falou, né, vai mandar para que leiam e releiam. Eu suplico, galera, eu suplico. Eu lembro que a gente, do fundo, tinha pedido a cada um de vocês para fazer o cadastro antes do cadastro ser lançado. Eu acho que só 2 pessoas fizeram, quase ninguém mais fez, então a gente mal pôde verificar qualquer erro. Né? Então, assim, por favor, todos leiam, a gente tem responsabilidade enquanto conselho. Né? Então, leiam o documento, vejam o que está faltando, vejam o que faz falta, vejam o que a gente errou, vejam o que a gente não conseguiu fazer e façam. Tá? E mandem o e-mail. Por isso, até que eu mandei aí em um Word PDF, porque no Word vocês façam as revisões e deixem lá a marcação de revisão. Isso é muito importante. No mais, deixa eu ver, só para terminar. Kátia tem toda a razão com relação a retirar nome de político. Acho que nome de político não tem que estar. A gente tem que despersonalizar e despartidarizar o plano o máximo possível. Isso já é um instrumento político por si só. A gente não pode partidarizá-lo, né, e nem personalizá-lo. Até por isso que foi um susto quando eu falei assim, mas leva nome, eu realmente não achei que ia aparecer meu nome. Se não aparece, eu acho até bom, né, porque esse é um instrumento do município. Isso, sobre as palavras do GT, eu já falei, o texto relativo... sim, o texto do Copan, eu acho que a gente tem que aumentar um pouquinho mais, mas eu também estou de acordo que tem que colocar os outros conselhos também. A gente pode dar um destaque para o Conselho de Cultura, até porque é um plano de cultura. Né? O Conselho de Patrimônio Histórico ele provavelmente vai fazer um plano de proteção ao patrimônio histórico. No mais, na minha opinião, enquanto conselheiro de patrimônio, eu acho que está tudo igual. E o Copan faz parte do Sistema Municipal de Cultura, tem que estar, até porque está em lei que o Copan faz parte. Né? Deixa eu ver aqui. Parará. Eu também estou pensando em questão de diagramação, de simplificação desse documento. E é isso, eu já falei com relação à quantidade de informação. E ponto. Acabou?
Acabou, eu fui rápido. Que isso! Quase que uma declaração precoce. Aqui. Maravilha, querido. Olha só, está inscrito aqui para falar a Silvia. Silvia, com a palavra. Silvia hoje está pedindo a paz. Olha, eu estava aqui pensando isso agora. Mas sabe por que isso, Marcela? É que eu não participei da reunião anterior. Posso ser um pouco cafoninha? Seu cabelo está lindo. Eu juntei todas as falas, desde a reunião anterior até essa. Mas eu gostaria de deixar registrado, porque eu não quis nem colocar aqui no cantinho, de deixar registrado meus parabéns a esse grupo de trabalho. Eu acho que Kátia vai concordar comigo. Nós que participamos já de vários conselhos de cultura, eu nunca participei de um conselho com uma equipe tão produtiva e nunca trabalhei tanto num conselho de cultura. E realmente eu gostaria de parabenizar o trabalho, não só da equipe. Denise, diretora, seu microfone. Seu microfone, Denise. Tá. Oi, Denise. Oi. Desse conselho, nunca trabalhamos tanto a equipe que eu estou fazendo parte, o grupo de trabalho que eu estou fazendo parte, como esse grupo de trabalho que está construindo esse plano municipal de cultura, nunca foi tão produtivo, nunca foi tão gratificante estar num conselho de cultura. Realmente eu vou ter muita pena no final, na próxima conferência, de sair dele. Mas deixo aqui meu abraço a todos. Valeu, gente. É verdade. Eu até já falei na última reunião que eu nem sei se eu vou me candidatar, porque dificilmente vai haver uma conjunção de astros para reunir tanta gente bacana, verdade, e honesta como tenho certeza que da nossa parte nós vamos trabalhar para que esse conselho continue assim tão profícuo, né? Tão bom. Eu já digo que eu sigo. Eu já digo que eu continuo. Depende de quem foi eleito. O problema é que é tudo simultaneamente. A gente é eleito sem saber quem vai ser junto. Porque imagina pegar depois desse grupo um grupinho, né? Bom, e olha só, nós já passamos as 2 horas, queria estender até às 13 horas, a princípio, a 1h da tarde, e alguém tem alguma consideração a fazer sobre o que o Humberto falou, ou vai ficar todo mundo com a tarefa de ler tudo em casa, para a gente poder discutir na próxima reunião ordinária, já marcada para terça-feira, dia 18 de agosto, às 18 horas, aqui nessa mesma sala, gentilmente cedida pela parceria do Cultura com o IFE, através do conselheiro querido Jonas Defante. Marcelo, então, Kátia, fala, Kátia. Eu acho que a gente precisa colocar um prazo para as colaborações para esse esboço que foi apresentado, até terça-feira, para que, a partir daí, a gente possa sentar e elaborar o texto final, entre aspas, né, que vai ser, aí sim, colocado para todos os conselheiros analisarem com maior detalhamento. Mas, como a gente já viu várias contribuições, o próprio Humberto colocou aí algumas coisas que ele pensa que deveria estar em outro lugar e tal. Então, como a gente, até enquanto grupo de trabalho, não fez uma reunião geral, não houve possibilidade, talvez seja importante que todos que tenham ainda a colaborar, colaborem até terça-feira, e eu vou ver com o Humberto e os demais colegas do UGT quando é que a gente vai poder se reunir para fechar o texto final e apresentar para vocês, entendeu? Eu gostaria de pedir esse favor. Perfeito, tranquilo. E aí depois a gente discute na reunião, aí lendo item por item, fazendo as nossas observações e votando no final. Mas antes a gente passar para os assuntos gerais, nós temos que fazer algumas votações aqui. Por exemplo, a Kátia levantou sobre se a gente cita
leis e anos delas, mas sem os nomes dos gestores públicos. É mais ou menos essa, não é a questão, Kátia? Lembra que eu anotei? Exato. Citar a lei e o ano sem citar o prefeito da época. Eu abro a votação votando só lei e nome sem o nome do prefeito. Eu voto, vou dizer aqui, sem nome ou com nome. Eu voto sem nome. Deixa eu fazer a pergunta. Voto sem nome, despersonaliza. Espera aí, Humberto sem nome. Ronaldo? Voto sem nome. Sem nome. Cristina Lima? Cristina foi almoçar? Bom, Silvia Paz? Eu já coloquei aí. Não. Marcelo, eu estou aqui, porque eu esqueci o microfone. Sem nome ou com o nome do prefeito, Cristina? Sem o nome. Sem. E Silvia também foi sem. Chechel? Sem nome. Sem nome. Larissa? Sem nome. Sem nome. Kátia Macabu? Sem nome. Cássio Peixoto? Sem nome. Joilson Bessa? Sem nome, Marcelo. Kiko Anderson? Sem nome. A Mariana se ausentou, já se despediu, agradecer a presença dela e toda a contribuição. Fabrício Simões? Sem nome. Maravilha. Jonas Defante? Então, por unanimidade, sem nome. Ok? Yara pediu desculpas que ela votou, mas não tem problema, não é porque ela votou lá na conversa. Eu estou aqui. Tranquilo, Yara. Seu voto é sempre bem-vindo, mesmo não valendo. A outra votação que eu anotei aqui seria sobre a listagem das honrarias. Aí é o seguinte, se nós citaríamos todas as honrarias nesse nosso plano municipal de cultura. Olha, eu tenho muitas dúvidas a esse respeito, pelo seguinte, a gente vê que na Câmara Municipal de Vereadores, e aí a Kátia até jocosamente falou assim, e eu entendo por quê, são várias homenagens, umas completamente estapafúrdias, descabidas, eu não sei se entraria. Eu acho que a do Concultura, que são os nossos troféus anuais, um para morto, um para vivo, o Alberto Ribeiro Lamego, claro, óbvio. Mas agora a Câmara, senão daqui a pouco, vereadorzinho, daqui a pouco vai dar uma medalha dessa aí, que realmente, eu não sei. Eu acho que a gente não deveria citar os nomes das honrarias, não, por causa disso, a não ser a do Concultura, que a gente percebe que é paritário, é um conselho, né, na verdade. Eu acho que a gente poderia até citar aquela honraria de uma outra instância, como, por exemplo, a Câmara Municipal dos Vereadores, ou até qualquer grupo que queira fazer, sei lá, se o grupo daquela Tânia Peçanha, que como é que é o nome mesmo dele? Ai, meu Deus, como é que é? Persona. Se eles dão uma honraria também, aí tudo bem, mas o nome de quem recebe, eu acho que não, eu acho que eu ficaria. Nome de todo mundo é um voto, e nome apenas do Concultura, que é nossa premiação, e os outros nós citaríamos a premiação sem os nomes de quem as recebeu. Ok? Pode ser por aí essa votação, Kátia? Sim. Então, vamos lá. Eu voto a favor de nominar só, ou seja, sem nome. Quando digo sem nome, é claro que os nomes do Alberto Ribeiro Lamego vão estar presentes, porque é da nossa premiação. Eu voto sem nome. Ronaldo Júnior. Sem nome também, Marcelo. Cristina Lima. Sem nome. Silvia Paz. Sem nome, claro. Mas, Marcelo, eu acho até que nem deveria constar essa da Câmara, na verdade. Eu também. É porque eu fiz menos Marcelo Sampaio e mais Silvia Paz, mas entendi que você hoje está mais Marcelo Sampaio do que Silvia Paz. Né?
Eu também acho. Eu acho que deveria constar apenas o que o Conselho de Cultura dá às honrarias e os nomes de todos os homenageados, como está no documento. Eu acho que a Câmara podia ter só assim, a Câmara Municipal tem suas honrarias. Ponto, porque ali está faltando a Benta Pereira. Não. Eu já recebi uma opção de honraria da Câmara, não lembro nem mais quais são. Silvia, só uma parte aqui. Eu pensei que a lei, que a honraria Benta Pereira fosse relacionada à questão cultural, e não é. Eu, como falei na apresentação, levantei todas as honrarias, são inúmeras. Mas a Sérgio Diniz não? Eu acho que tem até Tiradentes. Não, Tiradentes não. Eu ia até mostrar para vocês tudo, para vocês terem. Eu tenho o arquivo aqui, posso mandar só como curiosidade. Tudo que eles premiam. Enfermagem, contador, advogado, dentista, médico, engenheiro. Entendeu? Mas a sua pesquisa foi profunda. Não, mas no caso da Benta Pereira, ele não é. Se conhecendo um pouco, eu sei que sua pesquisa foi profunda. Mas eu penso assim, falo da Benta Pereira, porque a Benta Pereira é um vulto, né? Aliás, todos que estão ali como honrarias, eles são vultos e por isso são culturais. É nesse sentido que eu estou falando, entendeu? Sim. E aí entra o Sérgio Diniz também, que é para educadores, né? Uhum. Então, eu acho que a Câmara ele é um parceiro da cultura, sem dúvida alguma, mas que não deveria entrar as honrarias da Câmara. Apenas dizer que a Câmara faz as suas honrarias, faz as suas homenagens culturais. Só isso. Tá, aí é só uma questão de ordem, Marcelo. Nós estamos votando já as duas coisas ou uma coisa por vez? Não, é isso que eu ia falar. Com a colocação, com a parte da Silvia, aí já apareceu uma outra questão. Então, vamos fazer o seguinte: como eu vou alterar apenas em quem votar, e vou voltar ao primeiro voto, que foi o meu, porque acaba dando no mesmo, porque a Silvia só está corroborando com o não citar nome e nem a honraria. Então, eu vou perguntar agora, só para a gente ter uma noção, para mudar a pergunta. Alguém é a favor da manutenção dos nomes das honrarias sem ser a do Alberto Lamego? Se ninguém falar nada, ninguém é a favor da permanência dos nomes das outras honrarias. Você quer dizer que não vai aparecer as honrarias que a Câmara oferece? Não. A primeira pergunta é para poder é para eu reformular. É para eu reformular por causa do que a Silvia falou. Se ninguém é a favor do nome só da honraria, ótimo, não tem problema. Aí agora a gente faz a pergunta que vai passar a valer. Somos a favor do nome... do nome não. Agora somos a favor de colocação de outras honrarias, nome por nome, como, por exemplo, da Câmara, ou só citar que ela faz essa distribuição de honrarias? Eu continuo não entendendo. Olha só, veja bem. Na minha cabeça é o seguinte: é para colocar as honrarias da Câmara ou não? É isso que a gente vai perguntar. Essa é uma pergunta. Sempre estaria colocado. E a Silvia que está perguntando, Silvia está colocando que, por ela não citaria nominalmente as honrarias da Câmara, apenas que a Câmara distribui honrarias. Não é isso, Silvia? A proposta, sim. A proposta de Silvia é essa. A gente apenas cita que as honrarias, que a Câmara também oferece honrarias, né, para personalidades culturais de destaque do município. Quais é a proposta da Silvia. Mas Cássio pediu a palavra, como ele não falou ainda, Cássio, pode, por favor, falar.
Não, só para lembrar que essas honrarias aí da Câmara, elas são distribuídas de uma forma política e oportunista, entendeu? Claro. Os vereadores, eles não sabem nem quem estão, quem são as pessoas que eles estão premiando. Eu posso citar, por exemplo, o meu exemplo, que um vereador lá que nunca me viu, não sabe nem quem eu era, nem o que eu fazia, me ofereceu um prêmio e eu fui lá perguntar para ele o que ele sabia do meu trabalho, se ele sabia quem eu era, ele nem me reconhecia. Um assessor dele viu meu nome em algum lugar e colocou e achou por bem colocar, porque ele achou que isso ia trazer algum capital político para ele. Então, assim, todos esses prêmios que eles recebem aí, de 80% é de coisa política, sabe? É vereador que premia seu próprio assessor. Entendeu? Então, assim, eu não vejo valor nenhum, valor zero nessas honrarias da Câmara. Eu faço não vejo mesmo. valor nenhum nessas honrarias. O valor que eu tenho é zero, sabe? É uma festa deles para eles, entendeu? Aí premia assessor deles, premia cabo eleitoral. Eu não vejo valor nenhum nessas honrarias da Câmara. Porque se vai para o Plano Municipal de Cultura, para mim adquire um status que jamais tiveram. É a minha opinião pessoal. É verdade, você tem razão. Então, é isso que eu acho. Então, vamos discutir agora. Não, vamos votar agora isso. Não citamos nominalmente as honrarias e apenas que a Câmara faz lá numa frase bem sucinta. Ou citamos. Eu sou agora não. Não é não citar nominalmente essas honrarias da Câmara. Ronaldo Júnior. Não citar, concordo. Cristina Lima. Cristina. Depois eu falo que ela foi Microfone fechado. Cristina, abre seu microfone. Depois eu falo que ela foi almoçar, ela fica. É que eu esqueço de mexer no microfone. Vai, Cristina. Não citar. Tá. Silvia Paz. Não citar. Humberto Fernandes. Nunca citarás. Boa. Eu acho que. Mas eles não vão entender essa sua frase. Menos, Humberto Fernandes, menos. Você está querendo complicar. Como é que eles vão Não entender o que você citar, falou? senhor presidente. A sua construção verbal foi inatingível para eles. Larissa Manhães. Não citar. Chechel. Não citar. Kátia Macabu. Não citar. Cássio Peixoto. Preciso perguntar? Não citar e esquecer que essa pataquada existe. Joilson Bessa. Não citar, Marcelo. Kiko Anderson. Não citar. Fabrício Simões. Não citar e apagar da memória cultural de Campos. Sim. Jonas Defante. Então, 2 unanimidades. Uma sim, outra não. Adorei. Hoje eu não perdi de goleada, não, né, gente? Bom, a terceira votação que eu anotei aqui. Isso aí que é. Não, um minutinho. Quanto aos premiados pelo Prêmio Alberto Lamego, que é do Concultura, citar o nome dos homenageados? Sim, todos nós. Foi até a premissa. Todos os nomes, não é não, Joilson? Alguém discorda? Eu acho que Sim. Todos os nomes anualmente, todos os nomes. Foi todos, gente. Todos os nomes. Todos. Perfeito. Kátia, adorei. O nome do pessoal que vai receber a homenagem, é isso? De todos que já receberam daqui do Concultura, que isso? Sim. É o próprio conselho. Já está aqui, Kiko. Não é muita coisa, não. Não é muita coisa, não. Não, eu só não tinha entendido direito a proposição, mas tudo bem, por mim, ok. Já apaguei aqui a honraria da Câmara. Perfeito. Então tá bom. Fica aí com... O Concultura, eu acho que... Eu nem coloquei em votação, porque eu acho que é nosso. Então, como que o Plano Municipal de Cultura, feito pelo Concultura, não ia ter os seus premiados? Realmente não teria nada, sem nenhum sentido, né? Bom, Jonas Defante, antes da próxima votação, pediu a palavra. Vai, Jonas.
Perfeito, estava até na lista. Calma aí, mas antes daí eu quero uma outra votação, mas também estava anotado. E o Cássio só lembrou, só a guisa de esclarecimento, que comunidade quilombola não é instituição religiosa, mas é realmente algo para se citar como uma manifestação cultural, mas não chega a ser instituição religiosa, os quilombolas. Tá? A primeira seria sobre a questão da presença do nome de conselhos. Lembram? Eu não sou a favor de todos, de nenhum, para não deixar de fora o da igualdade racial, porque no esboço apresentado só constava o Copan. Então, eu, a princípio, vou votar achando que, como cada conselho tem seus próprios planos, eu não sei se a gente inserir um conselho, porque aí, quando se partir do princípio de cultura ser algo amplo, geral e restrito, porque existe essa definição etimológica, inclusive, para a cultura, aí Secretaria de Saúde, aí o Conselho Municipal de Saúde também pode entrar, eu acho que fica muito... Para mim, fica complicado. Não que eu seja contra essa interdisciplinaridade, até essas coisas transversais. Claro que isso existe, é óbvio, mas eu acho que é ali no Plano Municipal de Cultura, do Concultura, a gente colocar como uma instância o Copan, eu não sei. Aí vai ter que botar também da igualdade racial e o da mulher e o do idoso. Posso dar uma sugestão, Marcelo? Pode, claro. É o seguinte, eu não sei, na minha visão, nós temos o Conselho de Cultura, de Patrimônio Cultural, ele envolve o ambiente, o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Então, eu acho que a gente poderia agregar os conselhos afins, que são meio ambiente, que tem um outro nome que eu agora não sei qual o Conselho e o Copan. Porque mas Silvia, como deixar de fora o da igualdade racial? Não, Marcelo, olha só. São 21 conselhos que nós temos. Eu sou a favor de nenhum. Por isso eu sou a favor de nenhum. Pois é, a minha ideia é essa. Ou coloca todo mundo, ou coloca os 3 afins. Meio ambiente e patrimônio. Então, na sua proposta, ficaria fora até o da igualdade racial. Olha só. Todos os outros. Por isso que eu sou contra, realmente. Não que eles não sejam cultura. Todos são. Ou coloca tudo, ou não coloca nada. Eu sou a favor que nada, por causa exatamente disso. Então, vamos tentar formular aqui. Vamos colocar todos, se bem que Silvia levantou uma outra hipótese. Vamos colocar todos. Vamos colocar lá os que estão afins ou nenhum. Porque, na minha opinião, esse afins... A gente sabe muito bem por que o Copan foi inserido. A gente não pode perder também a dimensão histórica. A gente tem que entender por que as coisas aconteceram e por que as coisas estão acontecendo, né? A gente tem que entender isso também. Não é porque era primordial, é porque era conveniente também na época. Tanto é que da igualdade racial não está. E, para mim, a igualdade racial tem muito mais a ver com a cultura do que outros aí. Embora o meio ambiente seja dos conselhos o que está mais afastado de nós e nós deles, é um conselho afim, né? Porque o ambiente é patrimônio cultural. Sim, mas aí a saúde também é cultura também, né, Silvia?
Sim, aí ou coloca tudo, ou só coloca os afins, ou não coloca nada. Eu também acho. Alguém tem... Vamos, então, estabelecer essa votação. Eu já voto para não colocar nenhum, porque eu não vou deixar a igualdade racial e nem vou querer todos juntos. Então, eu vou votar para nenhum. Nenhum, todos ou os afins. As opções são essas. Ronaldo Júnior. Marcelo, eu ponderando sobre essa questão, eu acho que eu voto por colocar todos, porque por não colocar, eu não sou a favor de colocar nenhum e também não sou a favor de apenas colocar os afins. Então eu voto por colocar todos. Eu acho que, na minha opinião, é o mais coerente. Cristina Lima. Eu voto por colocar todos, fazendo aqui uma ressalva de que o pronunciamento de Jonas foi um dos momentos mais emocionantes desde que eu frequento aqui o Conselho Municipal de Cultura. Mexeu comigo, tá? E eu já estava decidida, fiquei mais decidida ainda. A fala da inclusão, da amplitude, eu vivenciei um momento... Obrigada, tá, Defante? Foi lindo a sua fala. Maravilha. Silvia, claro que você votar só para os afins, não é isso? Ou mudou de opinião? Não. Eu só sugeri, entendeu? São 3 sugestões. Ou coloca tudo, não coloca nada, ou coloca os afins. Você vai votar em qual? Eu vou, então, fazer a minha votação por colocar todos com citação, apenas citação, sem abrir parágrafo para nenhum. Tá? Talvez só colocando... Essa alternativa sua não existe, Silvia. São 3 alternativas. Hein? São 3 alternativas. Todo nenhum ou afins. E ela já está pensando... Mas aí, como Você vai... já está desdobrando o negócio. No meio da votação... Isso é depois. Agora é todos, nenhum ou só os afins? Você vai todos, tá? Todos. Humberto Fernandes. Eu concordo que sejam só os afins. Só os afins. Ou então todos no anexo lá no final. Não. Humberto, isso também não existe. Dê seu voto. Depois, como vai entrar, a gente vê. Só os afins. Só os afins. Larissa Manhães. Só os conselhos afins. Maurício Chechel. Todos. Kátia Macabu. Os afins. Opa, tá disputada essa, hein? Cássio Peixoto. Só os afins. Joilson Bessa. Joilson. Marcelo, desculpa, eu estava enrolado aqui com o microfone. Eu estava dando uma olhada no sistema municipal antes de declarar meu voto, entendeu? Para ver quem é que está citado lá, e lá o Copan aparece e tal. Eu sou a favor dos afins também. Tá. Kiko. Olha, eu sinceramente não consegui formular uma opinião a respeito disso aí, eu vou me abster. Abstenção de voto. Primeira do Concultura. Já é histórico. Abstenção. Fabrício Simões. Todos. Jonas Defante. Tenho alguém aqui depois de Denise. Por favor, se identifique para saber se é conselheiro ou não. Esse alguém é conselheiro? Acho que não, né? Olha só. Eleição mais acirrada já realizada aqui na nossa gestão da sociedade civil. Um voto para nenhum. Meu. Uma abstenção de Kiko. 5 votos para os afins e 6 votos para todos. Menos pior, que pelo menos entrou a igualdade racial. O problema dos afins seria não entrar a igualdade racial. Mas deu 6-5, com um para nenhum e outro
voto abstência. É Marcelo Benjal, alguém, grande músico da cidade, parceiro do Kiko Anderson. Seja bem-vindo, querido. Bom, agora, última votação, acho que de hoje, que é sobre a questão dos espaços religiosos. Jonas tem a seguinte proposta, que é a gente nominar todos de todas as correntes religiosas, todos os credos, credos religiosos, melhor dizendo, e outros, como Silvia pontuou, para não causar nenhuma injustiça de deixar de fora, nomear os credos, mas sem identificar as igrejas, os terreiros, os centros espíritas, como Maria de Nazaré e outros aí. Cristina até faz parte de um, eu acho. Né? Bom. Menino. Não faz, não? Faço, eu sou do Ismael, o mais antigo da cidade de Campos. Olha aí, então vamos lá para o seguinte. Eu queria falar sobre isso antes aí. Falar. Como eu escrevi ali na conversa da reunião, a comunidade tradicional de terreiro, quando a gente fala comunidade tradicional de terreiro, a gente não está falando exclusivamente da religião, não. Comunidade tradicional de terreiro não entraria no aspecto de um grupo religioso, porque a comunidade tradicional de terreiro envolve, além da religião, toda uma série de costumes, de divisão de mundo, de linguagem própria, de vestimentas, de ritual, de influências culturais distintas. Então, a gente não pode pensar a comunidade tradicional de terreiro simplesmente como templo, porque aí a gente se encontra no equívoco grave. Comunidade tradicional de terreiro não seria uma religião, o benefício de um grupo religioso, seria uma comunidade tradicional, como é os quilombolas, que também não são um grupo religioso, mas são comunidades tradicionais, assim como são os povos ciganos, assim como são os caiçaras. Então, a gente não pode entender comunidade tradicional só como a religião, mas todo terreiro forma em torno de si a sua própria comunidade tradicional. Essa é a diferenciação que a gente tem que ter. Kiko, quando eu falei das comunidades de terreiro, eu não falei dessa questão que você levantou agora. Reconheço tudo, concordo com você, cada fala sua, cada letra e cada palavra. Na verdade, o que eu levantei foi quando se citou todas as igrejas católicas e faltou o resto das outras religiões, entendeu? Então, a minha fala é a seguinte, que não cite a cada igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal, porque é o município que nós estamos falando, não é só da sede, né? Tanto que a gente fala aí nas questões quilombolas. Eu acho que a gente pode colocar essa sua fala em um outro texto da lei, do plano, quando a gente fala das tradições, lá na questão histórica, talvez, na introdução. Né? E quando fala dessa questão, que tem uma parte que fala assim, instituições religiosas ou alguma coisa assim, e tem 4 alguma coisa no texto, né? Aí a gente não citar, apenas abrir um texto dizendo que no município nós encontramos como aspecto cultural, religioso, ou alguma coisa assim, não sei como, tais e tais e tais, entendeu? Sem citar qual igreja, sim, apenas as manifestações religiosas. Essa é a minha fala. Não compreendo. Eu achei importante grifar isso, porque a gente estava conduzindo comunidade tradicional de terreiro exclusivamente no campo religioso, quando não é só isso. Não, das instituições, a gente falou terreiro, é o terreiro da Umbanda e do Candomblé. Não são essas comunidades tradicionais de terreiro, Kiko, entendeu? Não.
A comunidade tradicional de terreiros quilombolas entraria em outra parte do Exatamente. Exatamente. Nessa parte do texto. Cada terreiro constitui uma comunidade tradicional de terreiro com sua própria, sua própria forma de lidar com o sagrado, com suas próprias liturgias. Isso aí vai aparecer numa outra parte do texto, mas nessa parte que fala de manifestações religiosas, aí a gente vai ter que colocar os terreiros de candomblé e de umbanda. Exatamente. É isso aí. Que aí é manifestação religiosa mesmo. Ô, Silvia, é só uma questão de ordem. Eu citei que estavam faltando porque estava com Jonas, e ele, quando falou, disse, ele tem todo esse levantamento, é porque ele não passou para mim. E a primeira das igrejas foi que ele conseguiu, ele me mandou. Então, não seria só a Igreja Católica de forma alguma, tá? Só para esclarecer. Eu entendi isso. Só que nós estamos num momento de pandemia, sem poder sair para muitos lugares. Jonas mesmo já comentou a dificuldade que ele está tendo para o trabalho de levantamento dele com os sites, que não tem. Então, o território nosso é muito grande. Será que nós vamos realmente colocar no texto todas as igrejas, todas, com letras maiúsculas? Ou se a gente vai acabar, por desconhecimento, falhando com alguma, e depois a gente sofrer uma crítica, faltou a minha igreja, que é lá não sei aonde, faltou citar a igreja não sei de quem. Então, para a gente não correr esse risco, a gente apenas citar que tem a manifestação no território como um todo, e não nominar uma por uma. A minha preocupação até vai mais além da sua. Eu não estou nem muito preocupado com as igrejas que são mais ou menos possuidoras de uma visibilidade social. Eu estou preocupado com a Maria Soraya no terreiro dela, o Jorginho de Ogum no terreiro dele. Eu estou preocupado com quem está sendo sempre marginalizado, quem acaba vivendo uma invisibilidade. Tem isso também. Estou mais preocupado até com isso. E não só dessas igrejas de manifestação de africanos, de matriz africana, mas nós temos muitas evangélicas, né? E esse plano de cultura é para todos. Então, quantos pastores nós temos hoje em Campos? Que é só tirar um alvará. Então, vamos tentar encaminhar essa votação. Só para fazer o meu último adendo, posso? Claro. Não, só para deixar registrado também que nada do que eu falei aqui foi em momento algum, nenhuma crítica aí ao trabalho do Jonas, nem nada disso, muito pelo contrário. Tenho o máximo respeito e admiração pelo trabalho que o Jonas faz aí, que reconhecidamente é um esforço muito dedicado e muito honesto. Eu queria deixar registrado aí que em momento algum foi nenhuma crítica ao Jonas, nem ao trabalho dele, não. Não, o meu também não, é apenas uma contribuição, né? Inclusive contribuindo com a fala dele mesmo, que está tendo dificuldade. E eu imagino isso, né? É um território muito grande, gente. E são muitas minúcias. Exatamente, isso é verdade. Então, vamos tentar encaminhar. Citaríamos nominalmente cada espaço de orientação religiosa ou citaríamos os espaços, as orientações religiosas existentes aqui. Seria por aí a votação, Kátia e Silvia? Creio que sim. Sim, então, concordo. Então, vamos lá. Quem é a favor só da citação das orientações religiosas diz não. Quem é a favor? E quem quer esmiuçadamente, sim. Então, deixa eu ver, eu vou ser a favor, até para não cometer, mas eu fico com uma dúvida muito grande, porque se não cita nenhuma, a gente não cita nenhuma do candomblé e da Umbanda. Vai citar, menino! Não, nominalmente não. Olha só. Qual a orientação?
Mas não vai citar o espaço do Jorginho Gogô, por exemplo. Mas se for citar um, vai ter que citar todo mundo, Marcelo. Esse é a questão. Marcelo, Joio. eu só queria lembrar que vai ser feito o mapeamento e no mapeamento esses terreiros vão aparecer conforme o cadastramento. E eu queria aproveitar o ensejo para pedir aos conselheiros todos para fazerem um esforço sobrenatural para entrar em contato com as pessoas que conhecem nos outros distritos, via rede, telefone, porque a gente precisa encarecidamente disso. Faltam 3 semanas para terminar o cadastramento para a Lei Aldir Blanc. Maravilha. Me lembrou bem. Exatamente, Marcelo, é o seguinte, quando a gente estava fazendo, eu e Jonas, a gente pensou exatamente, até tem um comentário no meu documento, que o mapeamento, o cadastramento, ele seria importantíssimo para alimentar esse nosso documento, entendeu? Foi isso que eu havia pensado na época, e agora que o Joilson falou que eu me recordei. Não, já não estou mais angustiado. Então, sou completamente a favor de não citar, ou seja, só as orientações, ou seja, não, e não sim, não. Não ser nominal. Não ser nominal, exatamente, não ser nominal. Ronaldo Júnior. Não também. Cristina Lima. Cristina Lima não sabe abrir o microfone, não está comendo de novo. Vai engordar, Cristina, vai engordar, hein? Bom, Silvia Paz. Não. Larissa Manhães. Não. Humberto, não. Humberto Fernandes, não. Chechel. Não. Kátia Macabu. Kátia. Você não sabe como foi. Eu falei que eu estava com dúvida. Não. Eu também estava, mas depois passei a não ter. Cássio Macabu é ótimo. Ganhei um irmão. Tá demais o negócio. Se fosse Jonas Macabu, não diria nada. Ela está fazendo a família crescer, é impressão minha, Cátia. Eu acho que é. Controlar tudo. Cássio Peixoto. Eu vou me abster. Abstenção. Joilson Bessa. Não, Marcelo. Não. Tico Anderson. Só para eu entender aqui, o não é só as denominações e não o nome de cada igreja, cada coisa, certo? Então é não. Então é não, né? Fabrício Simões. Não. Jonas Defante. Sim. Humberto já votou. Então, com... Eu não votei, não. Porque eu abri, você não abriu. Cristina Lima. Não. Então, olhem só. Com... João Gefante está pedindo a palavra. Tem 11 nãos, uma abstenção e um sim. Deixa eu abrir aqui, porque eu tinha fechado aqui para poder. O Jonas, apesar de que a votação já deu um não como vencido, mas Jonas Defante com a palavra aí.
Não. Uhum. Não, eu também, mas vai estar no mapeamento do município. E perder é normal também, eu perco aqui direto. Eu acho também, quando eu quis aquelas 2 notas de reconhecimento pelo que a Fundação Cultural Jornalismo Aldo Lima e a Superintendência Municipal de Entretenimento fizeram, também fui voto vencido, não tem problema nenhum, não. A gente perder não tem problema, não. Você votou, sim, porque você acredita. Agora, na verdade, vão estar no mapeamento. Marcelo, eu quero contribuir. Fala aqui. Bom, pelo que eu tinha entendido aí, que a gente falou, que a gente conversou antes de votar, é que os povos e comunidades tradicionais, essa listagem aí que existe, elas não iam entrar diretamente na parte das manifestações religiosas nominalmente, mas que elas iam ser inseridas como espaços de cultura dos povos tradicionais de terreiro numa outra parte no mapeamento cultural, que é feito pela Concultura. Eles não vão citar. O que nós votamos aqui hoje, que não ser citado nominalmente no texto do Plano Municipal de Cultura. Mas o Concultura tem também o seu mapeamento cultural, entendeu? Marcelo? Sim. Fala. Okay. Só agregar um ponto nisso que eu acho bem importante. O próprio plano em si é uma ação deste plano, a pesquisa e o mapeamento. O próprio plano em si, ele pretende financiar pesquisas e investigações neste aspecto. O próprio plano, ele prevê um diagnóstico bianual do Cadastro Municipal de Cultura, atualizando a cada 2 anos o cadastro municipal, junto com todas as pesquisas que o Fundo Municipal vai exigir em editais futuros, né? Tudo isso componha uma base de dados. O plano prevê uma base de dados. Não, por mais que seja imperativo dar visibilidade, não podemos transformar um plano de cultura que tem que ser de simples acesso às escolas, às primárias, às secundárias da prefeitura e do estado, tem que ser de simples acesso ao postinho de saúde lá em Santo Eduardo, tem que ser de fácil acesso a todo mundo, não podemos transformar isso numa base de dados. Entendeu? O que a gente vai fazer é produzir uma base de dados própria, vai ter documentação nesses 10 anos. Todos deuses sabem que eu sou testemunha, que eu só vou seguir nessa bagaça aqui, porque para poder ter certeza de que tudo isso que a gente está fazendo, todo esse meu esforço, não vai ser em vão nos 2 primeiros anos. Entendeu? Então, assim, a intenção mesmo é fazer esse relevamento, mas financiando mesmo o bolsista, financiando o pesquisador, fazendo produtos. Imagina se a cada 2 anos nós emitimos um manual de bens e equipamentos culturais, de agentes culturais do município. A cada 2 anos nós atualizamos isso, porque está previsto no plano e já se transformou em lei. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode perder de vista a utilidade do Plano Municipal de Cultura, que é apenas de informar as diretrizes de uma política pública sistêmica, né, e uma base de dados com todos os dados que campos têm na vida. Isso era um histórico inicial, porque senão vão ficar 80 páginas de introdução,
8 páginas de ações, resultados e metas, né? E objetivos, acho que 12 páginas, não sei, e pronto, entendeu? Isso não é uma base de dados, digamos. Nós vamos produzir a base de dados. Inclusive, essas listas do Totinho e do Kiko, elas vão ser inseridas no mapeamento por nós do Concultura. Isso aí está óbvio, não há, na minha opinião, elas não vão ficar invisíveis, não. Elas vão estar na base do mapeamento, e eu concordo. Mas também nós já votamos isso. O Jonas teve uma posição, como eu já tive várias aqui, de minoria, e eu tenho que amargar. Teve a derrota daquelas notas de reconhecimento. Vocês não imaginam como eu sofri com aquilo, de não ter passado aquela proposta das notas de reconhecimento. Então, a gente tem que saber. Marcelo, não é derrota, Marcelo. É contribuição. Não, Eu já sim. falei isso com o Marcelo. Marcelo insiste em colocar competência em todo mundo, gente. Conselho mesmo. Mas, Silvia, claro, mas, Silvia, olha só, mas eu também não sou poliana, eu não vivo no país da Alice, não. É claro que se eu votei uma coisa e todo mundo outra, eu perdi aquela votação. O Jonas perdeu também, é normal, não tem problema. Quando eu perco, eu mantenho a minha coerência e acho que eu votei errado, e quem me ganhou votou certo. Eu acho que eu votei certo, e quem ganhou votou errado. Porque se tivesse votado certo, eu teria votado com eles, entendeu? Não há problema, não. Vamos prosseguir a reunião. Não tem problema algum. Marcelo, só uma questão de justiça bibliográfica aí. A lista de terreiros não é minha nem do Totinho, não. As duas listas são a mesma lista e elas estão no catálogo de religiões afro-brasileiras, publicado pela professora Lana Lage pela UENF em 2015. Isso é material acadêmico. Até eu acho que tinha orientando dela, o Leandro, que eu fui uma conversa com ele lá na Casa de Cultura Vida Maria. Era um dos pesquisadores desse trabalho da Lana. Sim. É isso aí. Esse catálogo foi publicado em 2015. Perfeito. Obrigado pela retificaçãozinha aqui. Bom, gente, agora a gente vai ficar lendo em casa e vamos para os assuntos gerais. Já estamos indo para 4 horas de reunião e a gente não pode passar das 14 horas. Essa reunião permanente de Kátia Macabu é bom para a gente falar no discurso, mas para sofrer na pele, eu vou te contar uma coisa, hein? Bom, então vamos para assuntos gerais e eu queria levantar um assunto geral. Aliás, a pauta da próxima reunião é o Plano Municipal de Cultura, depois que todo mundo fizer o seu dever de casa, mandar sugestões. E aí o pessoal do grupo de trabalho sistematiza o texto e apresenta para a gente no dia 18 de agosto, tá? E, na verdade, assuntos gerais, eu queria levantar até muito bom que a Cristina Lima esteja presente aqui na reunião, como presidente da Fundação Cultural Jornalista Laudo Lima, que ontem me mandaram um vídeo no qual o Rafael Diniz, nosso prefeito, ele estava lá dentro do Palácio da Cultura, falando que vai ser reaberto e tal, e eu queria que a Cristina, não combinei nada com nenhum outro conselheiro, é o meu assunto geral que eu queria abrir aqui hoje, se alguém mais tiver um outro assunto, depois diga, mas eu queria perguntar à Cristina se a gente tinha uma reunião marcada com o Rafael Diniz, que acabou sendo cancelada, porque ele, na oportunidade, teve que ir ao Rio de Janeiro resolver um problema, parece que um repasse para a prefeitura, e aí ele acabou desmarcando a reunião na véspera e não remarcou, e aí apareceu esse vídeo postado aí nas redes sociais dele falando lá do Palácio da Cultura, que vai ser reaberto, tal. Eu até, pelas imagens que eu vi, não tinha nenhuma divisória interna, aqueles puxadinhos que a gente tanto rechaçou. E aí eu queria saber da Cristina se ela primeiro tinha conhecimento, porque ela não aparece nesse vídeo, aparece ele com outros gestores da equipe dele, e, na verdade, eu queria saber da Cristina isso, se o Rafael não sinalizou que vai se reunir com a gente, ele pretende reabrir isso sem conversar com cultura. Cristina Lima com a palavra, e o Cássio aqui escreveu que queria falar sobre isso mesmo. Alguém mais tem outro assunto? Depois se manifeste após Cristina Lima. Oi. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que eu já vim acompanhando
através do procurador José Paz Neto, a proximidade da entrega da obra, né, desse primeiro momento da obra, fruto do TAC, né, do TAC, todo mundo já sabe a história. E na questão de eu não estar presente, é porque eu tenho evitado mesmo as ações presenciais. Então, eu até fico agradecida que eles tenham tido esse cuidado de me deixar à vontade para decidir se eu deveria estar ou não, uma vez que eu sou grupo de risco e fico realmente muito medrosa de estar me expondo. Então, o procurador vinha já há cerca de um mês e meio, ele falou para mim, Cristina, está chegando um momento, até no conselho, eu trouxe a proposta dos artistas fazerem algum tipo de apresentação, lembra, Marcelo? Naquela época, já há um mês atrás, já se falava nisso. E diante da proximidade dessa entrega, eu vinha solicitando ao gabinete a realização da audiência, que não aconteceu, né? Foi em dezembro, se não me engano. E ontem, finalmente, o gabinete me respondeu que, segunda-feira, o prefeito define se vai receber a comissão na terça ou na quarta. Na segunda, ele me dá essa resposta. E só pediu que fosse uma comissão que a gente determinasse. No caso, depois de amanhã, Cristina, quer dizer, depois de amanhã ele define. Ele define se ele vai receber a comissão na terça ou se na quarta. Né? Isso é quando ele tem viagem. Ele sabe se ele vai viajar na terça ou na quarta-feira, então ele colocou isso. Na segunda, ele já tem condição de definir se vai receber na terça ou na quarta. E sobre a comissão, eu, particularmente, acho que você, Marcelo, está já, por tudo, né, pela questão do cargo, já como uma presença certa nessa comissão, e eu pensei, né, coloco aí para avaliação, uma comissão formada pelo presidente, mais três conselheiros, um total de 4 pessoas. Então, é isso que a gente tem para anunciar, né? E eu acho que vamos formar a comissão e, segunda-feira, então, aguardar a confirmação. Então, vamos encaminhar uma votação que é praxe nossa. Não, eu acho que tem que escolher os membros da comissão, né? Exatamente. Vamos eleger os membros. Primeiro, então, vamos lá. A gente, para eleger, primeiro vamos fazer o seguinte. Como é de praxe aqui, democraticamente, eu já vi aqui 2 manifestações de possíveis interessados. Como são só 3 vagas e aparecerem mais de 3, porque eu já sou, como presidente, a prerrogativa do cargo, inclusive, um dos 4. Então, dos 3 ali, se aparecer mais de 3 interessados ali na nossa conversinha, a gente faz uma votação aqui. Eu posso indicar alguém? Peraí, calma aí. Primeiro, antes de indicar, você tem que ver quem quer ser candidato. Calma aí, vamos ver primeiro aqui. Tem 2 pessoas aqui que já se manifestaram interessadas em irem. E aí, eu já coloco o seguinte: como o governo já tem muita coisa e Rafael representa o governo, eu solicitaria que só conselheiros da sociedade civil nesse quadro. Tudo bem, Cristina? Mesmo porque o pessoal do governo já é governo. Né? É isso aí. Não, então, você concorda comigo? Perfeito. Então, esses outros 3 membros da comissão serão também da sociedade civil, como eu sou. Né? Olha, alguém mais quer se manifestar? Às 13h38, Cássio escreveu: faço questão de participar da comissão, se assim me for permitido. E às 13h41, Ronaldo Júnior: eu me candidato para participar. Já temos 2 minutos do comentário, do oferecimento do Ronaldo Júnior. Mais alguém? Então, a gente precisa de mais um, pelo menos. E se tivermos mais de um, agora,
além de Cássio e Ronaldo, a gente faz uma votação também só com membros da sociedade civil, porque só diz respeito a vagas da sociedade civil, né? Então eu não posso votar, propor o nome. você pode. Não, mas sugerir você pode. Eu não posso. Você não pode votar, mas pode sugerir. Sugerir, qualquer um pode. Tanto é que Cássio se sugeriu, Ronaldo se sugeriu, e como não tem nenhuma outra pessoa ainda, e já estamos com 3 minutos da postagem do Ronaldo, eu vou abrir para Cristina, sugere. Eu não sei se você vai ter, vamos dizer... eu teria... Porque ninguém está falando. O problema é que a reunião é presencial. Tá. Eu pergunto, algum dos conselheiros aqui teria alguma restrição à natureza da reunião ser presencial? Porque é importante para a gente definir a indicação. Eu acho importantíssimo, é imprescindível que seja presencial. Sim, então... mas aí eu te pergunto, como eu, por exemplo, Cristina, tenho restrição. Todo mundo podia se oferecer, só 2 se ofereceram. Então, arrisca aí, o não você já tem. Indica, sugere alguém, aí eu pergunto à pessoa. Eu indico Humberto Fernandes. Aí eu pergunto. Aí eu pergunto para ele. Ele gostaria de estar mesmo na questão presencial? Porque os nomes todos são maravilhosos. Eu fico muito, muito dividida, mas eu pergunto, Humberto Fernandes, você tem algum impedimento de natureza, né, física que te iniba aí uma reunião presencial? Eu vou ser sincero que eu tenho muito medo de sair. Eu tenho muito medo de sair de casa, eu sou diabético. Bacana, Humberto. Bacana a sua sinceridade. Por mais Isso que eu queria saber, porque tem outros nomes muito bons, né? Também. Ronaldo escreveu ali, mas aí, Ronaldo, não dá porque Genilson, ele disse que tinha outro compromisso, saiu, a gente não pode legislar para Genilson Soares, que ele não está presente aqui. Não, desculpa, Marcelo, realmente não tinha notado isso. Humberto, mas então você não aceita? Ele declinou. Eu acho que o Humberto declinou do convite. Eu estou em dúvida, porque assim, eu posso me vestir de astronauta. Entendeu? Nada impede que eu vá de apicultor. E você iria? Com o prefeito. Você quer ir? Você gostaria de ir? Eu gostaria, mas eu tenho medo. Eu vou dizer não. Marcelo e Cristina, Cristina acabou de mencionar a importância de a reunião ser presencial e eu entendo essa importância. Mas eu queria saber, não existe a possibilidade, até para abrir para conselheiros que não poderiam estar presentes, que essa reunião fosse virtual? O que vocês pensam disso? Aí você teria um plenário de muito mais número, um número muito maior. E o que se pede é uma representação. Não, mas isso poderia também ser limitado. Eu não vejo prefeito realizando reuniões online. Não vejo. Então, sendo assim, eu compreendo. Cabeça é presencial. Não, eu compreendo isso e acabo por sugerir, então, que se o Marcelo, se nenhum outro nome aqui for sugerido nem aceito, que nós fechemos, então, apenas com 3 nomes. Não, vamos convidar mais nomes. Nós temos o Joilson. Tem Cátia Macabu aqui? Cátia Macabu, temos Joilson, temos o Fabrício. Nós temos inúmeros nomes aqui. Não, eu compreendo, eu concordo, só que a gente falou aqui e realmente eu acho que até por compromissos as pessoas não se manifestaram, por isso que eu estou dizendo isso. Não, mas calma aí que eu vou pressionar. Calma aí, tem um segundo momento. Vamos lá. Inclusive, Yara sugeriu os 2 nomes que eu falei também, Cátia Macabu, Silvia Paz, Joilson Bessa. Todo mundo, aliás, qualquer um tem total... Todas as pessoas que aqui estão completamente capacitadas. Eu digo porque são
Por acaso citei o Joilson, que é uma pessoa altamente comprometida também. Cristina, vai ser no gabinete do prefeito ou no Palácio da Cultura? Não, um gabinete. Tá. Palácio da Cultura não tem como sentar em nada, não tem cadeira, não tem nada. Né? Tá, perfeito. Kiko já disse que ele não se disponibiliza para reunião presencial. Marcelo. Diga, Joilson. Eu estou aqui na correria, que eu vou pegar a estrada e eu não vou estar em Campos, entendeu? Então eu agradeço a indicação da Cristina, agradeço muitíssimo, mas não coloco meu nome à disposição. Indicação minha também, tá, meu querido? Você também, com certeza. Muito obrigado. Ciúmes, hein? Boa viagem, meu querido. Beijão. Show. Silvia dizendo que ela é grupo de risco. Aí, essas reuniões acabam até expondo a pessoa mais do que deve. Apesar do cabelo estar lindo, né, Silvia? Olha só que coisa. Fabrício Simões declina também. Caramba. Eu pensei que ia ter uma disputa acirradíssima. E agora a gente está com dificuldade. Gente, nós temos duas então mulheres aí, além de eu vou me vestir como um astronauta e vou. Então, Humberto Fernandes, para salvar a moral e os bons costumes do Concultura, diz que vai vestido de astronauta, mas vai. Eu vou. Então, fechado aqui o grupo que vai aguardar o convite com dia e horário, local também. Deixa eu só falar uma coisa, por favor. Fala, Cássio Peixoto. A fala do Humberto. E eu vou me dirigir diretamente a ele. Humberto, se você é de algum grupo de risco, meu amigo, não vai não. Não vai não, falando sério. Não vai porque eu peguei Covid no supermercado, entendeu? E a prefeitura é um local, assim, gente de tudo quanto é lugar, passa gente de tudo quanto é um lugar grande demais para você higienizar totalmente. Eu tô indo tranquilo, porque eu já peguei. Então, assim, eu vou tranquilo. Agora, se você é de grupo de risco, cara, sei lá, não arrisca não, cara. Sério mesmo. Ô, Cássio, olha só, eu tive um problema lá no Trianon, segunda-feira, né? Acho que eu falei aqui até na reunião de terça. Acho que eu não de um participei. guarda municipal que positivou, e isso trouxe um tumulto para a cabeça das pessoas incrível. Até para a minha também. Mas aí, o Rafael já teve, mas em nenhum momento o gabinete fechou, nem sofreu nenhum tipo de variedade na sua rotina, digamos assim. Não, porque a gente nunca sabe. É difícil descobrir onde pegou, ainda mais se eu passo em muito lugar. Eu sei onde eu peguei, porque quando eu fiz os exames, tinha lá mais ou menos a data de quando eu possivelmente peguei, e eu sei onde eu fui. Eu só fui no supermercado. Então, ficou mais fácil de descobrir. Se você está saindo para outros lugares, realmente é mais difícil. Mas eu digo assim, o lugar é muito grande, a prefeitura é um local muito grande, são muitas pessoas circulando por lá. Então é difícil, para quem é de grupo de risco, é difícil de você... É mais complicado, entendeu? Eu, inclusive, estou hesitante ainda. Entendi. Então, Humberto, final. Fica muito à vontade, Humberto. Fique muito à vontade. Então, me deixa como última opção. Não, mas você não é obrigado também. Se você não se sentir confortável mesmo, não faça o sacrifício, a não ser que você se sinta confortável. A gente vai com 3. Entendeu? Mas a decisão é sua. Marcelo, sério, não existe nem a possibilidade da gente procurar saber se poderia ser virtual, mesmo que fosse uma reunião fechada para 4 pessoas, 5 pessoas. Já sabemos que não, né? Por isso que eu não estou nem aventando essa hipótese. Eu perguntei à secretária a pessoa com quem eu estava tratando desse assunto, na mesma hora eu perguntei. Ela me disse que seria presencial. Mas eu acho que quando eu for saber a questão da data, né, confirmar a data,
Mas eu acho que alguns assuntos, o cara a cara ainda é melhor. Eu também acho. Eu, na minha casa aqui, olhando para ele numa telinha como eu estou olhando para vocês. Eu não acho que esse é o tipo de reunião que a gente tenha que fazer online, não. Não é mesmo. Na verdade, o que está em cara a cara. Rafael, eu acho isso. O que você acha? Olha, nós estamos propondo isso. O que você acha? Eu acho que essa coisa corporal ela é fundamental. Tá? Para o assunto que é, né? Eu acredito que a coisa presencial seria mais produtiva. Também. Kátia Macabú disse o problema é que a gente não tem gente disponível agora para ir nessa presencial por N motivos aí, né? Sim, mas nós temos 3. Na verdade, não pediram 4. Cristina que está sugerindo, não é isso, Cristina? Oi, peraí. Então. Oi, sim. Foi colocada essa incumbência para mim. Então. Eu me junto a vocês formar essa comissão. No quarto do gabinete não houve nenhum tipo de exigência. Olha só, a Yara disse que acha que os 3 iriam representar bem. Eu até ia abrir para suplentes também, caso preocupar, que é o caso da Yara Lima, mas aí ela já está dizendo que ela também está se preservando, não é isso? Falou até aqui. Marcelo, na primeira visita técnica que nós fizemos no Palácio da Cultura, foram 2. Eu e Fabrício. É porque, na verdade, aquela reunião foi marcada dias antes e eu tinha até prova para aplicar. Não, mas foi marcada. Gente, me diz aqui uma coisa, foi muito bom vocês tocarem nisso. Com o resultado daquela visita, houve a emissão de um documento, não foi? De um parecer? Houve, sim. Esse parecer foi entregue a quem? Olha, eu lembro que fomos eu... Não, foi a Romeu? Eu, Humberto e o Fabrício, que foi, se não me engano. Quem redigiu foi você, cara. E foi entregue a quem? Eu não me lembro. Eu me lembro que ele foi colocado... Eu não consegui localizar isso, mas eu acredito que você tenha no seu computador esse documento, não tenha, não? Eu não tenho nem mais computador. Meu HD pifou. Eu perdi Ninguém, todo o meu o material. Genilson, será que não tem? Eu acho isso deve ter no e-mail. Boa tarde, Larissa. A Larissa está dizendo que está indo embora. Lembrei. Genilson também foi. Eu vou ver com o Genilson, porque está me incomodando muito isso. Será que foi a Romeu que foi entregue? Foi colocado no protocolo do gabinete? Eu acho que esse documento foi anexado em uma ata. Tenho quase certeza que ele foi Denise, anexado em uma você está aí? Denise? Aqui, sim, mas eu não tenho isso, não. Denise, tem a ver, eu acho que dá uma olhadinha depois, com calma, porque eu acho que realmente o Cássio tem razão. Foi anexado numa ata para poder... Eu acho que para Cristina encaminhar uma reunião no museu. O problema é o seguinte, se foi anexado em ata, o livro de ata está lá no Trianon. E eu não tenho... Segunda-feira reabre. Não já foi lá resolver? Vai reabrir segunda-feira. Não, mas a reunião é quando? Terça ou quarta. Tá. Eu posso até lá ver. Então vamos fechar, gente. Olha só. Não tem essas atas no e-mail com cultura? É verdade, hein? Olha, isso está me perturbando muito, sabia? Porque elas não vêm para a gente dar uma olhada nelas? Depois dá uma conferida nisso, Denise. Gente, olha só, eu acho que o caminho mais curto é a gente perguntar ao Genilson se ele tem a cópia no computador dele. Porque se a gente levar em conta que Genilson guarda tudo, ele é um acervo ambulante, ele vai ter cópia desse documento, desse parecer. Que aí eu acho que a gente deveria ter esse parecer em mãos, né, para a própria reunião. Sei lá, de repente, não sei, uma coisa caminha para uma... Qual seria uma contraproposta, entendeu? Eu tenho que localizar esse documento, porque a não localização dele está me deixando em aflição. Tá. Não, mas tranquilo. Então está definido, Denise vai fazer esforço, eu também com o Genilson, Cássio, mas está definido. Você sabe o que é, né, Marcelo? Foi um parecer emitido, redigido após a visita dos conselheiros ao prédio do Palácio da Cultura. E eu me lembro que foi Cássio,
Cássio, você... Cássio, E aí, Genilson. Fabrício? E Genilson nem conselheiro era. Genilson foi como curioso. É. E Na verdade, Fabrício. É. Maravilha. Então fica definido Marcelo Sampaio, Ronaldo Júnior e Cássio Peixoto, que serão convidados pelo prefeito Rafael Diniz para essa conversa que promete ser muito interessante, porque eu defenderei até a morte o protagonismo da cultura no Palácio da Cultura. Não é Palácio da Inovação? Bom, então, vamos lá. Ok? Vamos terminar? Vai dar 14 horas. 4 horas de reunião. Viu, Kátia Macabu? É estado de reunião permanente. Né? Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Kátia. Disse que o grupo é excelente, excelente grupo. Obrigado, Kátia. A gente acaba ficando bom por osmose, por contato com vocês, né? Então, a Yara vai até pesquisar lá no jornal para ver se saiu em algum lugar. Então, obrigado a todos. Valeu muito. Essa reunião foi muito bacana. E a pauta, Denise, anota aí. Plano Municipal de Cultura. O grupo de trabalho desse plano vai encaminhar para a gente por e-mail para poder nós lermos, fazermos as colocações que queremos fazer, enviarmos para o grupo. Até terça-feira, não é? Até terça-feira, porque Kátia está querendo, no próximo final de semana, dar a redação final e encaminhar para a gente já o Plano Municipal de Cultura pronto. É isso? É isso. Perfeito. Então tá bom. Então vamos. É até dia 18 de agosto. Eu duvido. Hoje, sendo dia 1º de agosto, a gente só vai se reunir de novo daqui a 17 dias. Também duvido, hein? Eu duvido. Mas, oficialmente, a gente está encerrando a reunião aqui hoje, marcando a próxima ordinária para o dia 18 de agosto. Tá bom? Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. Boa Até tarde. bom fim de semana. Boa tarde, senhor Tchau. conselho. Ô, Tchau, Marcelo. Fala. Marcelo, no futebol tem um ditado que diz que quando o time encaixa, até o jogador fraco joga bem, rapaz. Assim é o Conselho de Cultura. Até eu que sou jogador fraco consigo jogar bem. Não é jogador fraco, não, mas essa colocação é muito Não é legal. mesmo, não é mesmo. Time bom consagra goleiro ruim. E time ruim afunda goleiro bom. Pura É Boa tarde a verdade. todos. Até mais tarde, Kátia e Joilson no curso. Até mais tarde. Até daqui a Lembrando que uma o hora. curso hoje vai ser aberto para todo mundo no YouTube. Até mais tarde, gente. Bom final de semana. Beijo, Joilson Bessa. Outro. Juiz na estrada com os filhotes de 4 patas, hein? Valeu, Marcelo. Valeu. Jonas, meu querido, mando para você o material ainda hoje. Obrigado por tudo, meu mais novo amigo de infância. É mesmo? Além de tudo, Jonas ainda faz almoço, Liana. Que isso? Que casamento contemporâneo é esse? Kátia não te ensinou a ser esposa, não? Kátia, que falha como mãe.